que é a parte de cinemática. Tá? Essa aula está sendo gravada e a gente, qualquer coisa, vocês podem rever essa aula depois, eu vou colocar lá no canal do YouTube também. Bom, só dando alguns avisos, né, informes. Primeiramente, queria só lembrar vocês, né, que a gente vai fazer uma aula de revisão ainda essa semana, na quinta-feira, está programado, né, para quinta-feira, a gente vai revisar a semana 5, o conteúdo de cinemática, certo? Por quê? Porque a nossa prova, como vocês sabem, é a semana que vem, na quinta-feira, dia 17. E no dia 17, então, vocês vão ter uma semana, né, com toda a parte revisada, né? Porque em termos de conteúdo, vocês já tem esse conteúdo desde a semana passada, referente ao conteúdo da prova. Então, só no dia 17, então, que a gente vai fazer a nossa avaliação, a gente vai fazer uma revisão, então, da última parte, né, que é a cinemática, na quinta-feira também. Então, a gente se encontra numa aula síncrona, na quinta-feira. Na semana que vem, então, na terça-feira, a gente não vai ter aula síncrona, vocês podem ficar se preparando para a prova, e eu vou usar a terça-feira para gravar as minhas aulas, né, da semana seguinte. Então, eu vou usar a terça-feira para fazer a gravação das aulas e disponibilizar o quanto antes. Eu espero, quem sabe, também gravar na sexta, talvez eu possa até gravar na sexta e já disponibilizar o conteúdo, né, da semana, mas é mais provável que eu só consiga deixar todo o conteúdo na terça-feira, logo na manhã já vão estar na mão de vocês aí. Tá bom? Então, que eu posso falar para vocês, né, que é uma prova, enfim, que vocês vão ter que fazer algumas questões, no máximo 3 questões, a prova vai ter no máximo 3 questões, e na quinta-feira, então, vocês vão receber a prova pelo Moodle, tá, pessoal? Então, vocês vão acessar o Moodle no horário certinho, fazer a prova, responder e colocar a resposta lá também no próprio Moodle. Então, tudo vai ficar registrado na plataforma de ensino à distância da UFAL, tá? Tudo de forma oficial. A prova tem duração de 2 horas, né? Então, a prova será aplicada o horário regular da disciplina, tá, pessoal? É de 7h30 até as 9h10. Então, 1h40, desculpa. É o horário regular da disciplina. A prova será aplicada no horário regular e não no horário das aulas síncronas, né? Teve uma questão aqui no chat, que é qual é o horário da prova. E outra dúvida aqui, qual o nome do livro que o senhor recomendou, que tem questão o Solution, né? O livro do Munson, que está no programa da disciplina. Esse livro tem o Solution também, de todas as questões, e vocês podem, para mim, a melhor referência em termos de Solution, né? Em termos de questões que eu coloquei lá no programa da disciplina, que é Fundamentos da Mecânica dos Fluidos, o nome do livro, o livro do Munson. Tá? Então, está lá no programa, vocês peguem lá a referência e procurem o Solution aí, que vocês vão encontrar, certamente. Bom, alguém tem mais alguma dúvida com relação à prova que queira tirar agora? Então, é isso. A prova é durante, né, o período da aula, né? Então, de 7h30 às 9h10. O aluno vai acessar o Moodle nesse período e ele vai ter lá as questões a ser respondidas, tá? No máximo, as questões. Pode falar. Pelo que eu entendi, aqui é o Eric. Sim, Você vai Eric. enviar a prova, a gente vai responder, aí depois a gente vai escanear antes do término da prova, Isso. do horário, do tempo, Tirou a né? E foto. vai enviar lá para o Moodle. Isso, perfeito. Perfeito, Perfeito. perfeito, Eric. Isso mesmo. Vocês podem tirar uma foto, simplesmente, tá? No celular. Ou quem tiver um scanner em casa, é melhor, né? Fica melhor para mim, para corrigir, né? Foto geralmente sai um pouquinho borrada, mas dependendo da foto aí, sai com uma qualidade muito boa também. Tá bom?
Tenho aqui uma questão. O senhor vai disponibilizar o PDF das questões ou será pelo sistema Moodle? Pelo Moodle, tudo pelo Moodle. Então, as questões vão estar lá no Moodle, tá? Então, eu estou cadastrando, estou fazendo um banco de questões e provavelmente aí ninguém vai ter a mesma questão a ser respondida, né? Porque tem várias questões lá no Moodle e o Moodle faz automaticamente o sorteio das questões e distribui para vocês. Então, enfim, não dá para compartilhar, né, respostas ou questões, enfim, pode ter a sorte de um ou outro ter uma questão repetida, né, pelo sorteio do Moodle, mas o banco, já vou dizendo para vocês que o banco, ele é muito grande, né, então a probabilidade de ter uma pessoa que pegou uma questão repetida é muito baixa, né. Então, eu não recomendo seguir esse caminho, senão vocês vão passar a maior parte do tempo da prova procurando correspondências, e depois que vocês acharam a correspondência, você não sabe se o seu colega fez aquela questão. Então, é um caminho que, enfim, não recomendo seguir, né? Fazer busca aí de correspondências para responder, porque o banco de questões ele é muito grande e a probabilidade de você pegar uma questão repetida com algum colega é muito baixinha, tá? Então, não sigam esse caminho, estudem, realmente se preparem, usando tanto o livro de referência, né, que eu passei para vocês, ou os outros livros, né, que são recomendados no programa da disciplina, tá? Então, se preparem, façam o caminho correto, tá? Espero muito, né? Essa é uma prova muito de confiança, né, também, né, de confiança, né? Então, a gente deposita, né, os professores depositam a confiança em vocês aí para Vai que cair tudo... alguma questão teórica que nem o seu trabalho lá? Não vai dar para... Eu já tinha falado isso lá no começo da disciplina, né, que não dá para explorar esse tipo de questão teórica, porque, enfim, marcar X, também não tem como explorar esse tipo de questão, ou questão teórica, porque o meu banco de questões teóricas também não é muito grande, a gente não encontra banco de questões teóricas, né, não é fácil. Então, aí vai ser só, como eu já tinha combinado, vai ser só questões práticas, né? Então, vocês vão resolver as questões, batem a foto da resposta e anexa no próprio Moodle. Com relação a problemas técnicos, né, que eventualmente possam ter, vocês têm duas possibilidades, né? A gente pode avaliar a possibilidade de marcar um outro dia também no Moodle, né, para as pessoas que não conseguirem fazer a prova, mas, enfim, é só adiar, né, a questão, porque vai estar acumulando conteúdo, né, também, vai ter passado conteúdo novo, então isso pode dificultar o aprendizado também. Então, quem pensa, eu não vou fazer essa prova agora para fazer depois, vou ter mais tempo de me preparar. Nesse pensamento é totalmente errado, porque está acumulando assunto, já vai atropelar, né, assunto já da segunda parte do curso, e a tendência é que o aluno não dê conta, né? E nem tem esse tempo de preparação. Mas realmente aqueles que tiveram problema técnico e realmente precisam fazer a prova, tem duas possibilidades. Uma é reposição, a nossa disciplina vai ter reposição. Então tem várias disciplinas aí que não vão fazer reposição, só vão fazer a final, vão fazer a B1, a B2 final. Realmente reposição não é uma coisa obrigatória, tá? Mas nossa disciplina vai ter reposição. Então, uma possibilidade é deixar para reposição, ou a gente combinar um novo dia e um novo horário com esse grupo que não conseguiu fazer a prova para fazer a prova, mas, de novo, né, vai ser o mesmo processo. Vai ser via Moodle, usando o banco de questões das disciplinas, que são sorteadas automaticamente pelo Moodle, então é muito difícil, né? Enfim, vocês pegarem uma questão parecida com o que o outro fez, mesmo quem já fez a prova anteriormente, né? Então,
melhor alternativa, se preparar para a prova de quinta-feira, bem, né? Tentar, se a tua casa está com problemas técnicos recorrentes, eu recomendo altamente, né, tentar contornar isso. Existe possibilidade até do aluno ir para o CETEC, né, fazer a prova. Eu posso combinar aqui com o professor Vladimir para que vocês tenham um espaço com internet lá, com conexão para fazer a prova. Então, quem está com problemas de internet em casa, de conexão, queda frequente, me fala que a gente pode viabilizar um espaço lá, uma sala. O CETEC tem a Wi-Fi é muito boa, né, em alguns locais do centro, né, dependendo da sua distância em relação ao roteador, e vocês conseguem fazer uma prova com relação à conexão tranquila, né? Então, é só me falar isso, quem tiver com problema de recorrente aí de conexão. Beleza, vamos então fazer essa revisão da semana 4, tá? Semana 4 a gente continuou, né, vendo a parte de estática dos fluidos, e nessa semana especificamente a gente falou sobre as forças exercidas por fluidos sobre objetos submersos, que é um assunto muito importante para a engenharia, porque a gente precisa conhecer essas forças para fazer dimensionamento de tanques, reservatórios, navios, comportas, vertedouros, né, de barragens. Então, tem muita aplicação, esse conteúdo aí de forças, né, aplicadas sobre superfícies. E essas superfícies, elas podem ser planas, né, ou podem ser superfícies curvas, tá? Então, para esses dois casos, a gente tem, então, maneiras diferentes, né, de fazer esse cálculo, para achar tanto o módulo, como a direção e o sentido e o ponto de aplicação dessa força. A gente viu nessa aula que a força aplicada em superfícies planas, referentes, né, ao líquido, né, quando o líquido está em contato aqui com a superfície plana, aqui a gente está vendo um corte lateral, aqui tem uma comporta. Não slide, não, aqui. Opa, não está vendo o slide? Eu estava compartilhando aqui, eu acho que é problema de conexão. Para mim está aparecendo o slide. Vou compartilhar de novo aqui. Vocês estão vendo aí o slide? Alô? Vocês estão vendo aí o slide? Eu vou entrar e sair de novo, professor, para ver se está aparecendo. Sim, tá tranquilo? Sim. Beleza. Tá aparecendo. Eu acho que é o Eric que está falando. Ô, Eric, tenta sair e entrar de novo, que talvez travou aí para o teu. Tá, então vamos lá. Então, para calcular o módulo dessa força aplicada em superfícies planas, a gente usa essa equaçãozinha, que aí a gente demonstrou, tá? E por isso que eu altamente recomendo, né? Dar uma olhada, assistir a essa videoaula, porque é muito importante saber de onde é que veio isso. Não é uma equação simplesmente que a gente decora, tem um fundamento importante, né, por trás dessa equação aqui para calcular o módulo da força, e com esse conhecimento a gente sente mais segurança também de não aplicar só essa equação, mas aplicar outras técnicas também para o cálculo da força em superfícies planas. Uma coisa que a gente viu, né, com essa demonstração é que essa força, ela depende da densidade do fluido, da aceleração da gravidade, desse HCG, que é a altura, essa altura aqui, ó, da superfície até o centro, o HCG. HCG seria a altura vertical da superfície até o centro de gravidade. O centro de gravidade de quê? O centro de gravidade da placa ou da comporta, enfim, da superfície que você quer calcular essa força exercida pelo líquido, né, sobre essa placa. Então,
esse CG aqui é o centro de gravidade da placa. Então, o HCG é a altura vertical da superfície até o centro de gravidade. E a área é a área exatamente da placa, certo? É a área da placa que está em contato com o fluido, tá? A gente não está vendo a área aqui, né, porque ela está um corte lateral, mas se a gente pegar essa placa aqui e projetar ela para frente, a gente vai enxergar a geometria dessa placa. E a geometria dessa placa, ela pode ser um círculo, ela pode ser um triângulo, ela pode ser um retângulo, um quadrado, mas independente da geometria, a força, ela independe do formato da placa, né? Então, ela só depende da área da placa. Então, eu preciso determinar a área da placa e essa altura aqui vertical em relação ao centro de gravidade da placa, e aí eu tenho duas informações relevantes aí para o cálculo dessa força, do módulo da força. Outro ponto importante aqui é saber onde é que essa força está aplicada, que é o ponto de aplicação da força é chamado de centro de pressão, que é o CP. E esse centro de pressão, ele também foi demonstrado, né, na videoaula, e ele é dado por essa equação aqui, ó. Ele é igual ao Y do centro de gravidade, então, está aqui, ó. Vamos lá, o Y do centro de pressão, e se eu pegar aqui, a placa está inclinada. Então, se eu pegar um eixo na direção aqui da placa, onde a origem aqui é na superfície, eu tenho que o YCP é a distância exatamente da origem desse eixo até o centro de pressão, tá? Então, quem vai ser esse YCP? O YCP vai ser igual ao YCG, o Y do centro de gravidade, que é a distância aqui da origem desse eixo até o centro de gravidade, mais um termo. Vejam que esse termo aqui, ó, ele depende de quê? Do momento de inércia de segunda ordem em relação a x e do y do centro de gravidade e da área. Então, é um termo aqui que se soma ao centro, né, o y do centro de gravidade. Observem o seguinte, que quando o momento de inércia em relação a x for igual a zero, o que é que vai acontecer? O y do centro de pressão vai ser igual ao y do centro de gravidade. Então, o ponto de aplicação da força vai ser correspondente exatamente ao centro de gravidade da placa. E quando é que o momento de inércia de segunda ordem em relação a x vai ser igual a zero? Bom, quando essa placa estiver na horizontal. Quando essa placa estiver na horizontal, esse momento de inércia de segunda ordem é zero, e aí eu tenho que o centro de gravidade, ele corresponde ao centro de aplicação da força, né? O ponto de aplicação da força. Agora, se ela está inclinada ou se ela está na vertical, aí eu preciso determinar esse momento de inércia de segunda ordem, tá? E aí tem algumas tabelas, né? Eu coloquei aqui também em alguns slides e também na videoaula, tem algumas tabelinhas na literatura onde vocês podem obter o valor do momento de inércia de segunda ordem em relação a x, dependendo do formato da placa. Então, se é retangular, você calcula de um jeito, se é circular, você calcula do outro jeito. Se é uma placa semicircular, tem uma fórmula específica, então isso vocês não precisam se preocupar. Tem na literatura, né, equações específicas para calcular esse momento de inércia de segunda ordem em relação ao eixo X. Beleza? Outra maneira também de calcular o módulo, né, o módulo da força aplicada a uma placa plana, né, plana, é através do conhecimento do diagrama de pressão, esse diagrama de pressão que está aplicado sobre a placa. Então, isso eu particularmente, quando eu trabalho quando você tem placas retangulares ou quadradas, eu particularmente gosto mais dessa técnica, né, de determinar o diagrama de pressões e aí a gente determinar a força, né, o módulo da força vai ser dado pelo volume desse diagrama de pressão. Vejam só, aqui nessa ponta, aqui nessa extremidade da placa, que é o ponto A
A pressão no ponto A é dada por ρ, G, H1, onde o H1 é a distância dessa extremidade aqui, o ponto A, até a superfície. E nessa outra extremidade da placa, eu tenho o ponto B, e a distância aqui do ponto B até a superfície é H2, e a pressão aqui no ponto B vai ser ρGH2, certo? Isso aqui a gente trabalha com pressões na escala relativa, né, pessoal? Também foi explicado lá na videoaula, que dá o mesmo resultado. Se você trabalhar na escala de pressão relativa, na escala de pressão absoluta, dá o mesmo resultado, porque a pressão atmosférica, essa componente, né, em relação à pressão atmosférica, ela vai se anular, porque eu tenho a pressão atmosférica de um lado da placa e do outro também, então essa componente, ela se anula, e aí você pode trabalhar com a escala de pressão relativa e é muito mais simples, né? Então, vocês observem que essas pressões que estão aqui são pressões relativas, né? E aí fica muito mais simples de a gente trabalhar. E aí eu tenho essas pressões, e aí a gente observa que o diagrama de pressões aqui, ele é um trapézio, né? Então, tem um trapézio aqui, vocês estão vendo? E aí, o volume desse prisma trapezoidal vai ser a área desse trapézio multiplicado pela largura, a largura da comporta, que a gente não está vendo, né, nesse plano, né? Que seria o plano exatamente perpendicular a esse slide. Tá? Então, a largura ela está no plano perpendicular ao slide. E aí, se a gente acha, por exemplo, a área desse trapézio e multiplica pela largura, eu determinei o módulo da força, né? Então, é outra maneira, além dessa daqui, que é a equação direta, né? Da gente aplicar. Qual é o benefício de calcular pelo volume do prisma de pressão? O volume do prisma de pressão, o benefício é que a gente não precisa determinar o centro de gravidade da placa, né? Se esse centro de gravidade for complicado de achar, é melhor, então, talvez seja melhor por esse método, né, pelo volume do prisma de pressão. Como eu falei, existe na literatura várias referências aí que vocês podem achar, né, para determinar qual é o momento de inércia de segunda ordem em relação ao eixo X. Aqui no slide eu trago de algumas formas, né, retângulo, triângulo, círculo, semicírculo, quadrante, elipse. Então ninguém precisa decorar, é só consultar a literatura e aplicar na equação. E com relação a uma placa curva, né, a gente já parece que é muito mais complicado, né, fazer a determinação das forças resultantes, né, da força resultante que o líquido faz sobre a placa, parece ser muito mais complicado, mas não é. Simplesmente, o que é que a gente faz? Existem duas técnicas bem tranquilas de fazer. A gente separa a força resultante em duas componentes, a componente horizontal e a componente vertical. E para calcular a componente horizontal, o que é que a gente faz? Vocês estão vendo aqui a placa curva em azul. Então, se a gente projetar essa placa curva, se a gente projetar ela na vertical, vai dar exatamente essa linha aqui, AC, né? A projeção dessa placa curva na vertical vai dar a linha AC, tá? A força horizontal, ela pode ser determinada exatamente por a mesma equação, como se fosse uma placa vertical, né? Então, seria ρg, HCG, onde o HCG seria a distância vertical entre a superfície e o centro de gravidade dessa placa projetada. Então, se a minha placa projetada é essa daqui, então o meu HCG vai estar exatamente no centro aqui, entre A e C. E vezes a área dessa placa projetada, que seria exatamente dado por essa placa aqui, né, nesse tirante AC. Tá? Então, fica muito mais simples. Outra maneira, né, depois eu explico na sequência, né, que é determinando por uma porção, a gente tirar uma porção aqui adjacente e fazer o balanço de forças.
né? Mas essa maneira realmente é bem simples, né? Então a gente faz a projeção na vertical e calcula a força horizontal por essa expressão. A força vertical, que é essa daqui, ó, é simplesmente dado pelo peso do fluido que está sobre a placa. Então, o que é que eu tenho que fazer? Simplesmente, eu tenho que calcular, então, o volume acima da placa, esse volume aqui, ó, até a superfície, né? Da superfície até aqui a placa. Então, calculo esse volume e multiplico pelo peso específico, né? Porque o peso do líquido que está sobre a placa vai ser o peso específico vezes o volume. Então, talvez você tenha uma complicação aqui em achar o volume, né? Dependendo aqui da forma, dessa forma aqui. Mas é uma maneira bem simples, né? De determinar essas forças, né? Então, daí a gente determina, então, a componente horizontal e vertical. Essas componentes, elas estão aplicadas em direção à placa, tá? Então, a força resultante vai ser dada pelo módulo, né, dessas duas componentes. Então, vai ser a raiz quadrada de FH ao quadrado mais FV ao quadrado. E a direção de aplicação dessa força vai ser dada pelo arco tangente da razão entre o FV e o FH. Muito bem. A outra maneira que eu detalhei bem nessa maneira na videoaula, né, é, então, determinar essas forças, né, tirando a porção adjacente. Então, a gente pega a porção do fluido que está adjacente à placa, que seria essa figura aqui, o ABC, certo? E a gente faz um balanço de forças exatamente nessa porção de fluido adjacente, que é uma porção de fluido que está parada. Como essa porção está parada, então o somatório das forças em todas as direções tem que ser igual a zero. Tá? Então, o Fx, o somatório de Fx tem que ser igual a zero, Fy também tem que ser igual a zero e Fz também tem que ser igual a zero. Então, o que é que a gente faz? Ó? Então, a gente analisa aqui as forças que estão na superfície dessa porção de fluido aqui, ABC. Nessa face aqui AC, o que é que eu tenho? Eu tenho um diagrama de pressão. No ponto a pressão é ρgH1. No ponto C, a pressão é um pouquinho maior, que está mais abaixo, né? ρgH2. Então, o diagrama de pressão é um trapézio. E o F1 vai estar aplicado exatamente aqui nessa posição. E para calcular o módulo do F1, eu simplesmente calculo, então, o volume desse prisma trapezoidal, né? Que seria a base menor, que é ρgH1, mais a base maior, ρgH2, vezes a altura, que é essa distância entre A e C, vezes a largura da comporta que está na direção perpendicular ao slide. Então, o volume desse prisma de pressão trapezoidal, ele corresponde à força, essa força F1, que está aqui aplicada nessa superfície entre A e C. Entre A e B, nesse tirante A e B, eu tenho que a pressão em A é ρgH1, a pressão em B também é ρgH1, o ponto B está na mesma linha horizontal do que o ponto A, então a pressão é igual. Então, o prisma aqui seria um prisma retangular, tá? E o F2 pode ser determinado pelo volume desse prisma retangular. Bem simples, né? Pegar aqui a altura, vai ser ρgH1, vezes a largura, que é a distância entre A e B, e multiplicar pela largura da comporta, eu tenho o volume, e esse volume corresponde ao F2. Aqui nessa face, na face BC, que é exatamente a face da porção que está em contato com a comporta, o que é que eu tenho? Eu tenho a reação, né, a reação que a comporta faz nessa porção, essa reação aqui. E, consequentemente, a força que o fluido faz na comporta tem o mesmo módulo dessas reações, só a mesma direção, só que o sentido é o contrário. Então, a comporta, ela faz uma força nessa porção e a porção faz uma força na comporta. Então, o que a gente está fazendo aqui, o balanço de forças, é na porção, certo? Então, nessa face aqui, que é a face BC, o que é que está acontecendo? A comporta, ela faz
uma força de reação nessa porção de fluido, certo? E se eu determinar essas reações, eu sei quem é, então, a minha força que o fluido faz na comporta. Exatamente, né? Mesmo módulo, mesma direção, só que o sentido é o contrário. Muito bem. Aí, quando a gente faz o balanço de forças, né, na direção X, a gente tira aqui na direção X, eu tenho o F1 e o FH. Então, F1 menos FH é igual a zero. Então, o FH é igual a F1. Então, e o F1 a gente pode determinar pelo volume do prisma de pressão aqui, dado por esse prisma trapezoidal. E aí, o FH vai ser dado, né, simplesmente pelo volume do prisma de pressão, que é a base menor, base maior, vezes a altura sobre 2, vezes a largura da comporta. E na direção Y, eu tenho o seguinte, na direção Y, eu tenho o FV apontado para cima, o F2 apontado para baixo, então ele entra como negativo, e o peso da porção, certo? E o peso da porção, essa porção de fluido aqui, ó, que eu estou analisando. Então, o FV vai ser o volume do prisma mais o peso da porção. O volume do prisma, bem fácil, né? O volume do prisma vai ser a altura do prisma, que é ρgh1, vezes a largura, que é a distância entre A e B, vezes esse tirante aqui, né? Que é o A e B, vezes a largura da comporta, que é o L. Então, o volume do prisma, bem simples. E a gente sabe, né, que o AB vezes o L, aqui o AB vezes o L vezes o H1, vai ser dado por esse volume aqui, ó. O volume dessa porção superior, né? Se eu multiplicar AB vezes o H1, que é essa altura aqui, multiplicando pelo L, que é a largura da comporta, eu tenho o volume dessa parte superior. E essa parte inferior aqui, ó, o peso, né? O peso vai ser dado por quem? O peso vai ser dado pelo peso específico, que é ρg, vezes o volume dessa porção. Então, eu somo, né? Porque o volume, o FV, né? Que é exatamente a reação que a comporta faz com a porção, é o somatório desses dois termos. É o volume do prisma mais o peso da porção. Então, se eu somar esses dois aqui, eu tiro, então, que o FV vai ser ρg vezes o volume da porção mais o volume S aqui, que é esse volume superior. Então, provando aqui, e se a gente determina o peso do líquido que está acima da comporta, a gente calcula o FV. É bem simples. Então, o FV vai ser dado, então, por ρg e o volume total, né? O volume que está acima da comporta, que eu chamei aqui de VC, né? Que seria a soma desse volume da porção mais o volume S. Beleza, então, o módulo da força vai ser a raiz de FH ao quadrado mais FV ao quadrado, e a direção de aplicação vai ser dado pelo arco cuja tangente é FV sobre FH. Vamos fazer alguns exercícios, então, para tentar consolidar esse conhecimento, tanto da parte de superfícies curvas como plana. Vamos lá. Vamos começar, então, fazendo uma aplicação em uma superfície plana. Então, é o exercício 3.12 do livro, e ele diz assim, ó, para as condições mostradas na figura abaixo, determine a força F, né, que é essa força aqui que está apontada para cima, necessária para levantar o bloco de concreto. E o bloco de concreto está nessas condições aqui, ó. Ele está fechando aqui um compartimento, né? Esse bloco de concreto, ele está fechando um compartimento. E esse compartimento aqui, ó, é de água doce, e esse outro compartimento aqui embaixo é de água salgada, certo? A distância da superfície até aqui a base é de 11 pés, certo? E esse desnível de água entre a água doce e a água salgada do outro compartimento é de 5 pés. Aqui ele deu a densidade relativa da água salgada, ok? E ele pede, então, para determinar essa força. Bom, na iminência de eu remover essa placa, o que é que acontece? Essa força, ela precisa igualar, então, essas forças de pressão, tanto na parte superior da comporta, como na parte inferior da comporta. Beleza, então o que é que eu faço? Eu faço um balanço de forças. Agora, lembrando que essa comporta, ela é uma comporta de área circular. Por quê? Porque ele deu... Como é que eu sei que ela é uma comporta circular? Porque ele deu o diâmetro
da comporta. Então, se ele deu o diâmetro, então só pode ser uma circunferência, essa área daqui. Então, nesse corte lateral, a gente não enxerga, né? Que é uma circunferência, porque é um corte lateral. Mas essa comporta aqui, ó, ela tem área de um círculo, tá? Então, eu vou fazer um balanço de forças. Vamos lá. Pegando a comporta, o que é que eu tenho na comporta aqui, ó? Vamos ver. Na parte superior da comporta, eu tenho água doce. E essa água doce faz uma pressão em cima da comporta. Essa pressão aqui eu vou chamar de FAD, que é a força da água doce, certo? Força da água doce. A pressão aqui em cima, né, da comporta, nessa extremidade é igual a essa, né, porque está no mesmo plano horizontal. Então, é um prisma de pressão retangular que a gente tem na parte superior. E esse prisma de pressão retangular, ele promove uma força aqui apontada para a superfície da comporta, né, essa superfície superior da comporta, e essa força eu chamei de FAD. Beleza. Na parte inferior da comporta, eu tenho uma força de pressão, né, que eu chamei aqui de FAS, que é a força da água salgada, certo? E essa força de pressão é dada por esse prisma de pressão retangular também, né? Porque a pressão aqui é a mesma, tanto nessa extremidade como nessa, né? Porque está no mesmo plano horizontal. Além disso, eu tenho o peso da comporta, que eu chamei aqui de WC, que é o peso da comporta, e tenho essa força aqui, que é o que eu quero determinar, né? Que é a força F, que está apontada para cima. Então, o que é que ele quer saber? Qual é o valor dessa força F para que eu consiga remover essa comporta? Então, na eminência dessa remoção, eu faço esse balanço de força, e aí eu tenho que F, que é a força que eu quero determinar, está apontada para cima, mais o FAS, que está também apontado para cima, menos o FAD, que está apontado para baixo, menos o peso da comporta, que está apontado para baixo, é igual a zero. Então, eu tiro aqui que o F é igual ao FAD, mais o peso da comporta, menos o FAS, tá? Então, resumindo a história, para calcular a força, eu preciso dessas três componentes, né? Primeiro, calcular a força da água doce, que está em cima da comporta, calcular a força que a água salgada faz aqui na base da comporta e calcular o peso da comporta. Simplesmente assim. Vamos começar aqui pelo o FAD. Deixa eu colocar o apontador a laser. Começando aqui pelo FAD, que é a força da água doce na parte superior da comporta. Essa força aqui é dada pelo volume, né? O volume do prisma de pressão formado na parte superior da comporta. E esse volume desse prisma de pressão vai ser dado por quem, pessoal? Simples, né? Vai ser dado por... Deixa eu voltar aqui, ó. Quem é essa pressão aqui? Que pressão é essa? Essa pressão é ρ da água doce, né? A densidade absoluta da água doce, vezes G, vezes essa altura aqui, ó. Essa altura da superfície até a parte superior da comporta. E que altura é essa? Seria 11 menos a altura da comporta. Ele disse que a altura da comporta era de 1 pé, certo? Então, eu tenho que pegar essa altura aqui, ó, de 11 pés, que equivale a 3,35 metros, e subtrair aqui da espessura da comporta, que é de 1 pé, tá? Então, eu subtraio aqui, ó, então é ρ da água doce, G, 3,53, que seria equivalente a 11 pés, menos 1 pé, né, que é a espessura da comporta, 0,305. Tá? Então, aqui eu tenho a pressão, vezes a área da comporta. Que área é essa? A área de um círculo, de uma circunferência. Então, é π, ele me deu o diâmetro, né? Ele não me deu o raio, ele deu o diâmetro, né? Então, eu vou usar aqui a equação para calcular a área, né? Usando o diâmetro também. Π d ao quadrado sobre 4, tá? Quando eu uso o diâmetro aqui, fica sobre 4. Quando eu uso o raio, é só πr ao quadrado. Então, é só substituir, né? A densidade da água doce é 998, a aceleração da gravidade 9,8,
Π, o diâmetro da comporta é 0,61, já passando aqui para o sistema internacional em metros. Então, fazendo uns cálculos aqui, eu tiro aqui que o FAD 9.217,98 newtons. Passando aqui para o cálculo da força que a água salgada faz. A água salgada aqui faz na base da comporta. Como é que eu determino ela? Eu preciso saber qual é a pressão aqui, né, que essa altura aqui é dada pela pressão, que seria ρ da água salgada, G, vezes essa altura aqui. Que altura é essa, pessoal? Simplesmente é dado pela diferença, né? Ó, essa altura aqui em relação à água salgada vai ser dado por essa diferença aqui, ó, essa distância vertical entre a superfície e a base da comporta. E essa distância é dada por quem? É dada por 11 menos 5 pés. Tá? Então, a distância daqui para cá vai ser dada por 11 menos 5 pés. Então, é só substituir. Então, vai ser a densidade absoluta da água salgada vezes a gravidade, vezes essa diferença aqui, 11 pés, que é 3,53, menos 5 pés, que é 1,524, vezes a área da comporta, que é π d² sobre 4. Se a gente substitui, a gente tira, então, que a força que a água... desculpa, pessoal, aqui está água doce, mas é água salgada aqui, viu? Só copiei e colei, esqueci de trocar aqui o D pelo S. A força que a água salgada faz, né, embaixo, 5.900,34 newtons. E para finalizar aqui, a terceira componente aqui, que seria o peso da comporta. Para calcular o peso da comporta é bem simples, né? É pegar o peso específico da comporta e multiplicar pelo volume da comporta. Muito simples, né? O peso específico é o ρ da comporta, né? A densidade absoluta da comporta vezes a gravidade. Isso aqui é o peso específico. Multiplicado pelo o volume da comporta. Quem é o volume da comporta? A espessura da comporta é de um pé, que é 0,305 metros, vezes a área da comporta, π d² sobre 4. E aí, substituindo, né, a densidade absoluta da comporta é de 2.400, ele deu no problema, 2.400 kg por metro cúbico. Substituindo, a gente tira, então, que o peso da comporta é de 2.096,46 newton. Então, a força é só fazer essa continha aqui. É o FAD mais o peso da comporta menos o FAS. Então, substituindo as três parcelas, então a gente tira aqui que a força que tem que ser igual ou superior a 5.414,10 newtons, né, para que eu consiga levantar essa comporta. Tá? Então, um problema super simples, né, e que tem uma complexidade, porque você tem a comporta que está em contato tanto na parte superior como na parte inferior dela, ela está em contato com o fluido. Então, preciso fazer essa conta e fazer o balanço de forças na comporta. E eu trouxe um exercício também, que é um exercício para superfícies curvas, que é o exercício 3.29 do livro. Ele fala assim, o exercício: o dique, mostrado na figura abaixo, é construído com concreto. Ele dá o peso do concreto, beleza? E é utilizado para reter um braço de mar que representa uma profundidade de 7,3 metros. Então, está aqui a profundidade, então o dique está barrando a água do mar. Muito bem. Determine qual é a força, determine o momento da força em relação ao ponto A. Então, esse ponto aqui é um ponto crítico, né? A gente até viu na videoaula, né? Fez até uma análise, né, das forças que estão submetidas, né, em barragens, em diques, e a gente viu que uma coisa muito relevante é a subpressão, certo? A subpressão que está na base e o peso da própria barragem, né? Nesse caso aqui um dique, e também as forças, a força que o fluido faz aqui na barragem. Então, essa força que o fluido faz na barragem pode provocar um momento em relação ao ponto A e, eventualmente, né, esse dique ou essa barragem, ela pode tombar, ela pode girar
em relação ao ponto A, que é um ponto crítico aqui. Então, existe um interesse muito grande em saber qual é o momento dessa força. Tá? Muito bem, vamos lá. Uma coisa muito clara aqui é que a gente precisa determinar qual é a força, né, que o fluido exerce na comporta, né? Desculpa, nesse dique aqui, nessa superfície aqui que está em contato com o fluido. Então, vamos lá, vamos determinar. Vamos fazer o somatório, então, para determinar essas forças. A gente pode, então, pegar essa porção de fluido que está na vizinhança da comporta, vamos usar essa porção de fluido e fazer o balanço, como eu fiz exatamente, né, na demonstração para cálculos de forças em superfícies curvas. Então, se a gente toma essa porção aqui, adjacente, a gente tem essa distância aqui, que é a distância A, e a gente tem que essa porção está parada, então o somatório das forças tem que ser igual a zero em todas as direções, na direção X e na direção Y. Na direção X, o que é que eu tenho? Eu tenho, aqui nessa face, eu tenho o F1, tá? É um prisma de pressão triangular, por quê? Porque aqui na superfície, ó, é a atmosfera, contato com a atmosfera. Então, se a gente trabalha com pressão relativa, então a pressão aqui é zero, certo? E aqui a pressão embaixo é ρg vezes essa altura, né? Essa altura aqui é de 7,3 metros, tá? Então, o F1 é a força que o fluido ele faz exatamente nessa superfície aqui vertical. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho as reações, né? Nessa face aqui eu tenho as reações, o Rx e o Ry. Eu vou adotar que essas reações elas são positivas exatamente no sentido positivo dos eixos, né? Eixo X e eixo Y. Eu só estou adotando, né? Mas o sinal vai me dizer se eu adotei certo ou errado. E o peso dessa porção. Eu tenho o peso dessa porção também. Então, tenho essas forças aqui nessa porção. Então, vamos lá. Na direção X, o somatório tem que ser igual a zero. Então, o que é que eu tenho aqui de somatório de forças na direção X? O F1 e tem o Rx, que também está apontado aqui para a direita, né? No sentido positivo do eixo X. Então, F1 positivo mais Rx positivo é igual a zero. Ou seja, o Rx é igual a menos F1. E na direção Y, eu tenho o peso que está para baixo, então ele entra negativo na equação, menos o peso. O Ry está para cima, então ele entra positivo. Então eu tenho que Ry é igual ao peso. Então, para calcular as reações, olha que simples. Para calcular as reações que a comporta faz na porção, é só determinar o F1, que é devido a essa força aqui, ó, de um prisma triangular, que é bem simples, né? E o peso dessa porção de fluido. Aí tem uma história. E esse peso aí, como é que eu vou calcular esse peso? Essa figura não é simples, né? É uma figura, né, que eu não reconheço bem. Ele deu uma equação aqui, ó. Ele deu que a superfície aqui do dique, né? Ele tem esse formato dado essa equação aqui, ó, onde o y ele sai aqui da origem, né? Que a origem do eixo y, a origem do eixo x aqui também. Tá? Então, para calcular o peso, alguém quer falar alguma coisa? Professor, pode repetir, por favor, porque o Rx está para o lado direito, nesse caso? Boa pergunta. Bom, assim, a gente já sabe que essa reação X, né, a reação que a comporta faz, que o dique faz com essa porção de fluido, ela está apontada na direção da porção, né? A gente já sabe isso, né? Mas eu adotei aqui para só uma questão de adoção. Eu adotei tanto o Rx como o Ry nas direções positivas. O Rx na direção positiva de x, o Ry na direção positiva de y, mas já visualizando o problema, eu acho que você notou isso, né? O Rx vai dar negativo, como vocês estão vendo aqui. Quer dizer o seguinte, que esse Rx, na verdade, está apontado na direção contrária, né? Porque o Rx é a reação que o dique faz na porção. Então, o Rx ele vai estar exatamente apontado para a porção, né? E não do jeito que eu coloquei aí, que seria eu só
definir isso, né, para deixar exatamente o RX, né, nas direções, né, positivas, né? Mas o sinal é que vai dizer se realmente eu adotei essa direção correta ou errada, né? Mas a gente sabe que o RX está apontado, né, vendo o problema na direção contrária. Beleza, valeu, professor. Beleza. Muito bem, então, vamos calcular então o F1 e o peso dessa porção de fluido. Antes de calcular o F1 e o peso, eu vou determinar esse A aqui, essa distância, tá? Horizontal. Como é que eu determino esse A, essa distância aqui? Ó, ele deu isso aqui, ó, que o Y é igual a 0,2 vezes x ao quadrado. Bom, aqui está a origem do Y, aqui está a origem do x também, né? O x está apontado para lá. Então, x igual a zero, quando o x é igual a zero, o y é igual a zero também, né? A equação dá para ver isso, né? E quando o y é igual a 7,3, que é aqui a altura da água, né? Quando o y for igual a 7,3, o x vai ser exatamente essa distância, né? Da origem até esse ponto aqui, ó, que é o A, que é o nosso A. Então, ó, quando o y for igual a 7,3, o meu x ele é igual a A. Então, é só fazer uma continha e dá para ver aqui que o A é igual a 6,04 metros. Tá? Então, determinei o A aqui. Então, vamos passar para frente. Tá? Vamos calcular, então, quem é o F1 e quem é o peso. Vamos começar pelo F1, que é o mais simples. Né? O F1, para calcular o F1, basta determinar o volume desse prisma de pressão, que é um triângulo, né? Um prisma triangular. Bem simples, né? Como é que eu determino o volume desse prisma triangular? A base desse triângulo é a pressão. Quem é a base do triângulo? ρg vezes a altura, que é de 7,3. Tá? Então, ρgh. Quem é a altura desse triângulo? A altura desse triângulo é exatamente o H também, né? Que é a distância da base até a altura. Então, a altura do triângulo é o H, dividido por 2, que é a área do triângulo, né? Então, é base vezes a altura dividido por 2, vezes a largura do dique. Então, eu vou assumir, nesse problema, que essa largura é unitária, tá? Largura unitária, então, essa largura igual a 1. Então, se a gente substituir a densidade do fluido, que é a água salgada tem aproximadamente 1.025 quilos por metro cúbico. Aceleração da gravidade, 9,8. A altura da água, 7,3. Então, substituindo, eu tenho que F1 igual a 267.649 newtons. E o peso dessa porção, hein, pessoal? E o peso? Como é que a gente calcula o peso disso aqui? Ixi, é uma figura aqui que eu não conheço, né? Não é um círculo, não é uma semicircunferência, não é um quarto de circunferência, é uma figura dado por essa equação aqui, ó. Mas a gente sabe, né, que pelo cálculo, né, se a gente determina a integral dessa equação, o que é que vai dar essa integral? Vai dar exatamente a área abaixo da curva. A área abaixo da curva. Se eu integrar essa curva, pessoal, daqui, desse ponto, até esse ponto aqui, vai dar essa área exatamente embaixo dessa curva, não é? Mas eu não quero isso não, né? Eu não quero a área abaixo dessa curva, eu quero a área que está acima da curva. Não é abaixo da curva, é acima da curva. A área que está acima da curva vai ser dado por quem? Vai ser dado pela área do retângulo menos a área que está abaixo da curva. Então, eu tenho que descontar da área do retângulo. Só isso. Então, ó, o peso dessa porção aqui azul, quem é o peso? É a densidade da água salgada vezes a gravidade vezes o volume dessa porção azul, tá? E o volume dessa porção azul, como eu falei para vocês, seria o volume, né, do retângulo, né, esse prisma retangular, menos o volume que está abaixo dessa curva, tá? Então, o volume do retângulo, né, do prisma retangular, vai ser 1, que é a largura, vezes o A, né, que é essa distância daqui para cá, que é o A, que a gente acabou de achar no slide anterior, vezes o H, que é essa altura aqui, ó, né, que é 7,3.
menos o volume que está abaixo da curva, que é dado pela integral. A integral de quanto? A integral de 0 a 7,3, 0, isso, vezes aqui essa integral, né, que é o y, né, o y que é 0,2 vezes x ao quadrado vezes dx, tá? Então, essa integral aqui, abaixo da curva, se eu integro, eu tenho esse resultado aqui, e o peso vai ser 182.392. Então, é só calcular essa integral. Então, se eu tenho o F1 e o peso, eu tenho as reações, né? Porque a reação em X vai ser menos o F1 e a reação em Y vai ser menos o peso. E o ponto de aplicação dessas componentes, pessoal? O ponto de aplicação. O ponto de aplicação de F1, né? Que é essa força resultante, que é dado, né, pelo prisma triangular, ele vai estar 1/3 da base. Como é um prisma triangular, o centro de gravidade do prisma é 1/3 da base. Então, é muito simples. Então, eu pego a altura e divido por 3. Então, esse HF1 aqui, desculpa, o YF1, vai ser 1/3 de 7,3, que é a altura. Então, 1/3, 2,43. Agora, o ponto de aplicação do peso, né? Do peso aqui, ele é essa distância aqui que eu chamei aqui de XW, essa distância aqui, XW. E para calcular esse centro de gravidade, que é o ponto de aplicação do peso, eu vou determinar aqui pelo momento, né? Aqui, pela equação original do cálculo do centro de gravidade, que é o XW, né, que é o X do ponto de aplicação do centro de gravidade vezes a área, é igual à integral de XdA. Tá? Então, isso aqui é o cálculo, né, por integral do centro de gravidade, né, de qualquer forma geométrica. Como a gente tem uma forma genérica, a gente tem que usar a integral. Se fosse uma forma conhecida, a gente poderia, né, aplicar alguma equação conhecida, mas é uma forma genérica, então a gente tem que usar a integral. Tá? A área dessa figura aqui, essa área daqui, a gente determinou no slide anterior, 18,15, e vai ficar, então, a integral de 0 a 6,4, né, que é essa distância do zero aqui, da origem, até esse ponto aqui, 6,4, vezes x, vezes dA. Aí tem esse detalhe aqui. Quem é dA? Vamos lá. Quem é dA? dA é um elemento infinitesimal tirado aqui dessa porção. Esse dA vai ser igual a y', tá? Esse y' seria o y, só que invertido aqui, para baixo, tá? Seria y' vezes o dx, uma distância infinitesimal na direção x. Então, esse y', ele é a altura menos essa altura dada por essa curva aqui, né, que ele deu a equação, 0,2 vezes x ao quadrado. Então, o y' é 7,3, que é a altura, vezes menos 0,2 vezes x ao quadrado. Então, aqui eu tenho que o meu dA vai ser y' vezes dx, e o y' é dado por isso aqui. Então, é só substituir, tá? Então, o dA vai ser o y', que é 7,3 menos 0,2 vezes x ao quadrado, vezes o dx. Fazendo essa integral, eu tenho aqui, tem vários, só dando uma dica para vocês, né? Se vocês estão com dúvida de fazer integral, vocês podem usar HP, né? Mas também, na internet, vocês podem encontrar várias calculadoras online para integral. Eu, por exemplo, eu usei uma calculadora integral aqui para fazer isso aqui, conferi com HP e está certinho. Então, a integral dessa função aqui deu 0,66, dividindo aqui por 18,15, né? Eu tiro aqui que o meu x, né, o ponto de aplicação do peso, né, da força-peso, é 3,66. Então, com esses elementos, eu consigo calcular o momento em relação a A, né? Porque eu já tenho exatamente o ponto de aplicação da força, a força horizontal, né, que o fluido faz com essa superfície curva. Eu já tenho exatamente o ponto de aplicação
que dá força vertical, né, que corresponde ao peso dessa porção de fluido. Eu já tenho, né? E aí, o que é que falta? Falta só exatamente calcular o peso, né, o peso dessa comporta e calcular o momento em relação ao ponto A. Então, cada força, ela promove um momento em relação ao ponto A. Então, eu vou deixar que vocês finalizem, né, esse exercício. Eu vou deixar a resposta também, né, quando eu colocar lá colocar lá no Moodle, né, eu vou colocar esses slides e vou colocar a resposta no Moodle. Mas vou deixar 2 dias aí para que vocês finalizassem e depois comparassem a resposta com a minha, para ver se está tudo em ordem. Mas, resumindo, é isso, é calcular, né, o ponto de aplicação. A gente já calculou aqui das forças, né, tanto horizontal e vertical, que a água faz no dique, e aí é só calcular agora, então, a força do dique, né, ele vai ter um ponto de aplicação também, né, do peso, né, desse dique, e aí eu tenho um momento também, fazer o somatório do momento em relação ao ponto A. Bom, resumindo, era isso, né? Então, eu vou colocar essa resposta lá no Moodle. E na quinta-feira, então, a gente pode se encontrar para fazer a revisão, então, de cinemática. Cinemática, ela é mais tranquila, porque tem muita parte teórica lá, tem pouca parte de cálculo, como vocês viram já. Não sei se vocês já assistiram às aulas, né? Mas tem pouca parte de cálculo mesmo, né? Em relação à cinemática. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês podem falar. Professor, eu tenho uma dúvida, mas é referente à prova mesmo. Então, eu não sei se o senhor falou no início da aula, porque eu estive um pouquinho atrasada, mas eu gostaria de saber, o assunto da prova vai ser só cinemática, não é isso? Não, vai ser a prova que a gente vai fazer na quinta-feira, vai ser essa parte aí, né? Tanto introdução, fundamentos, estática dos fluidos e cinemática. Exatamente. Certo. Outra dúvida, como é que vai acontecer a prova? O senhor vai permitir consulta, vai exigir a câmera ligada? Como é que